Olá, meu aluno, minha aluna, aqui quem vos fala é o professor Márcio Portela e vamos a mais uma aula aí para o nosso canal Universo Matemático, o professor Márcio Portela, tá? Universo Matemático e Físico, professor Márcio Portela, tá bom? Para você que é nosso aluno da Escola Simão Jacinto dos Reis, tá bom? E vamos aí ao que interessa. Hoje nós vamos falar, tá, da dilatação dos líquidos, tá bom? Vou apresentar aqui um slide para vocês. Espero que todos estejam atentos, tá? Está aí o nosso slide, espero que todos estejam vendo. E vamos lá, tá? Para os segundos anos 1, 2, 3 e 4 da manhã. Vamos nessa. Outras dilatações térmicas, né? Isso aqui está no livro de você, professor lá, Caso Rito e Fouque, tá? Do segundo ano de física. Os líquidos também sofrem dilatação, que em geral é maior que a dos recipientes onde estão contidos. Assim, o que acontece quando o recipiente cheio de um líquido sofre aquecimento? A dilatação volumétrica do líquido precisa ser comparada, tá, com a do recipiente que o encerra. A diferença entre essas duas dilatações, meu aluno, é chamada de dilatação aparente do líquido, tá? Então, aqui, essa dilatação aparente do líquido, ela é calculada, né, da seguinte maneira: você vai calcular a dilatação real do líquido, tá? E também a dilatação do recipiente, tá? Porque quando você vai aquecer o líquido, ou numa panela de alumínio, numa panela de vidro, numa panela de ferro, essa panela, esse recipiente, ele sofre também essa dilatação, tá? Então, para estar calculando aí essa dilatação aparente, que é a que extravasa aqui do líquido, nós precisamos calcular essas duas dilatações. A diferença entre a dilatação real do líquido e a dilatação do recipiente é justamente a chamada dilatação aparente do líquido, né? Se o líquido tiver coeficiente de dilatação maior que a do recipiente, a dilatação aparente corresponderá ao volume do líquido extravasado. Pode ocorrer também de um líquido ter coeficiente de dilatação menor que o do recipiente. O que acontecerá nesse caso? Aí, nesse caso, tá, não vai haver, tá, o líquido extravasado. Tá? Então, vamos seguindo, vamos falar de cada uma dessas dilatações. A aparente, vamos falar da dilatação real e a do recipiente, e alguns exemplos para você, alguns exercícios resolvidos, tá bom? Vamos nessa. Quando aquecidos, os líquidos em geral se dilatam. A lei de dilatação, tá, é idêntica à que foi estabelecida para os sólidos, tá? A dilatação volumétrica, como você já lembra aqui dessa forma que eu até brinquei com vocês, do Vasco da Gama. Essa aqui é a letra grega gama, tá bom? Que é 3 vezes o alfa, tá beleza? E aqui esse gama é denominado de coeficiente de dilatação do líquido, tá? Tem o gama também do recipiente. Vamos nessa, vamos continuando aí. Pelo fato de os líquidos não terem forma própria, devemos analisá-los estando em um recipiente, né? O fato que complica a determinação da dilatação dos líquidos, pois o recipiente também dilata, né? Além do líquido, o recipiente também dilata. E nós vamos ver como fazer esses cálculos agora. Vamos nessa. Tá? De um modo geral, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Por isso, se um recipiente estiver cheio de líquido até a borda, viu, meu? Até em cima, tá? Um aumento na temperatura acarreta o transbordamento do líquido, tá? Vamos aí falar da dilatação aparente. Considerando o recipiente totalmente cheio, como você vê aqui, é uma temperatura T0, um volume V0, que sofre um aumento de temperatura de T0 para T, tá? O volume de líquido derramado, que esse líquido está parado aqui, ó, extravasado, ele corresponde ao que chamamos de dilatação aparente, tá? Essa é a dilatação aparente, que é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. Mas a gente vai falar de cada uma delas aí. Primeiro, a dilatação aparente, como você está vendo, tá? Esse volume extravasado não corresponde à dilatação real do líquido.
porque parte do líquido que teve seu volume alterado ficou armazenado no recipiente que também dilatou. Então, esse recipiente também dilatou, e aquele líquido que dilatou também ainda ficou ali dentro uma parte, né? Ficou até em cima, e a parte que vazou, que é a dilatação aparente, tá? Vamos aí às equações, né? Dilatação aparente. Está aqui a mesma fórmula da dilatação volumétrica dos sólidos, ΔV, V0, gama, delta T, tá? E você já sabe que a dilatação aparente, o volume inicial do líquido, tá? E a dilatação aparente, o gama da dilatação aparente, que é 3 vezes o alfa, e vezes a variação da temperatura, tá? Vamos falar agora também da dilatação do recipiente, tá? O recipiente, você sabe, pode ser uma panela de vidro, tá? Temperado, pode ser uma panela de alumínio, pode ser uma panela de ferro, tá? Então, é a mesma lei de dilatação aqui dos sólidos, como você pode ver, tá? ΔV do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, que é o gama, vezes o ΔT. E uma coisa importante, tá? Considerando o recipiente totalmente cheio, o volume inicial do líquido é o próprio volume do recipiente, né? Não está até a borda, tá? Então vamos lá. Vamos agora falar da dilatação real do líquido. É a dilatação volumétrica do líquido, sendo, portanto, mesma fórmula aqui que você já viu lá no início. Só que aí nós só passamos por segundo membro, uma outra unidade, né? Olha só, dilatação volumétrica do líquido é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, tá bom? É, então vamos lá. Dilatação real dos líquidos. Se conhecermos o líquido previamente, podemos calcular sua variação de volume utilizando a mesma equação da dilatação e o respectivo coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá? Então tá aqui, né? Dilatação volumétrica do líquido é igual ao volume inicial do líquido vezes o gama do líquido, vai ser fornecido nos problemas, vezes a variação de temperatura, tá? Nós temos também aqui uma relação, meu aluno, entre os coeficientes de dilatação. Usando essa fórmula que nós colocamos, né, a dilatação volumétrica do líquido é igual à dilatação aparente, que é aqui do líquido extravasado, mais a dilatação do recipiente, tá? Fazendo aqui os cálculos, né? Chegamos aqui que o gama do líquido, tá? O gama do líquido, tá? Que é o coeficiente de dilatação do líquido, é igual a dilatação, é o gama aparente do líquido, mais o gama do recipiente, que é o coeficiente de dilatação do recipiente. Isolando aqui a dilatação, o gama aparente, nós temos essa relação bem aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos aí a um exercício resolvido. Um recipiente de vidro Pirex com 2.000 ml de capacidade está cheio de álcool etílico a 15 graus Celsius. Se a temperatura for elevada até 25 graus Celsius, que quantidade de álcool irá extravasar do recipiente? Tá? Aqui ele quer saber a dilatação aparente que nós conversamos, que é o volume de líquido que extravasa. Tá? Para isso, nós temos que calcular a dilatação real do líquido, que no caso aqui é o álcool, e temos também que calcular a dilatação do recipiente, cujo material aqui é o vidro Pirex, tá? Vamos à resolução desse problema. Note que de 15 graus para 25 graus houve uma variação de 10 graus aí, tá bom? Vamos nessa. E o volume inicial é 2.000 ml, tanto para o recipiente quanto para o líquido. É o volume do líquido, já que ele está até a borda. Vamos nessa. Volume inicial, 2.000 ml. E a variação de temperatura está aí. Eu fiz aqui um esqueminha. Está aqui também o coeficiente de dilatação do álcool, foi fornecido no problema, na resolução do problema, e o coeficiente de dilatação do recipiente, que é o vidro Pirex. Está aqui, 9 vezes 10 a menos 6. Note aqui
que o coeficiente de dilatação do líquido ele é maior que o coeficiente de dilatação do recipiente. Logo, vai haver um extravasamento, tá? O transbordamento do líquido. Vamos fazer assim. Já que eu quero saber a dilatação aparente do líquido, ela é igual à dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. Eu coloquei um de cada cor para ficar bem prático para você compreender a resolução. Vamos calcular a dilatação real do álcool, que é a dilatação do líquido, tá? Vamos lá. Dilatação real do líquido, volume inicial, gama do líquido, mais vezes ΔT. Tudo multiplicado aqui, como você sabe. Aqui, como o líquido é o álcool, eu só dei uma ênfase aqui, tá? E agora é só substituir os valores, tá? Volume inicial 2.000, coeficiente de dilatação do álcool tá aqui 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Multiplicando 2.000 vezes 1,1 vezes 10, encontramos 22.000, tá? Eu sempre falo para você, deixe aqui o expoente aqui por último, né? A potência de base 10 por último. Como está aqui vezes 10 a menos 3, você sabe que é como fazer uma divisão por 1.000, né? Então, aqui, eu vou, como é menos 3, eu vou deslocar a vírgula aqui 3 casas para a esquerda. Vai parar bem aqui, ó. Onde está esse ponto? Então, qual é a dilatação real aí desse álcool? A dilatação real do álcool, 22 ml. Mas isso, como eu estou te falando, não quer dizer que vazou, extravasou 22 ml, porque temos também a dilatação do recipiente, que nós vamos calcular aqui em azul, tá? Dilatação real do recipiente, está aqui a fórmula, é a mesma fórmula, só muda aqui os itens, aqui é do recipiente. Como o recipiente é o vidro Pirex, eu fiz aqui uma ênfase, tá? E vamos substituir os valores. O volume inicial é o mesmo, como nós conversamos, e aqui o coeficiente de dilatação do vidro Pirex, 9 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 10 graus Celsius, tá? Vamos ver. Multiplicando 2.000 vezes 9 vezes 10, encontramos 180.000. Vezes 10 a menos 6, como está menos 6 aqui o expoente, a vírgula que está aqui, você não está vendo, mas ela está aí, ela vai se deslocar 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar aqui na frente do 1. Ou seja, 0,18 ml. Você viu que o álcool é o mesmo volume 2.000 ml, tanto para o álcool, para o líquido, como para o recipiente. E aqui a variação foi muito maior, né? A dilatação foi muito maior comparada com a do vidro, que é do recipiente, né? Porque o coeficiente de dilatação do álcool aqui é bem maior, como a gente já havia conversado, que vai causar o extravasamento. Tá bom? Agora é só substituir aqui os valores que nós encontramos, ó. 22 aqui, né? Dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, que está aqui. Ó. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar que o líquido que extravasou foi apenas 21,82 ml. Tá beleza, meu aluno? Deixei aí bem especial para você. Vamos nessa, vamos a um próximo exemplo. Esse exemplo aqui é uma questão do Enem de 2009, uma questão muito legal, tá? Se liguem na situação. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Olha só. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Olha só a temperatura ambiente, deve ser bem por sul aí do país. Para revender o líquido aos motoristas, ele instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus. Veja só, de 5 graus, que é a temperatura ambiente, para um aquecimento, para que ela chegue até 35 graus, houve uma variação de 30 graus. Aí você sabe que essa variação de temperatura vai provocar o quê? O aumento, né, a dilatação do líquido, que no caso é o álcool. Né? Então, esse cara vai ganhar um dinheiro aí ilícito, né, meu amigo, meu aluno. Sendo o litro do álcool revendido a 1,60, né? Ele compra de 50 centavos e revende a 1,60. Diariamente, o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus Celsius e o revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1,
desprezando-se o custo da energia gasto no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após o que uma semana de vendas estaria entre, veja, são 20 mil litros por dia. Só que aqui o problema quer saber esse lucro, esse ganho financeiro ilícito desse dono do posto de gasolina, tá fazendo isso durante uma semana. Então, uma semana, 7 dias, 7 vezes 20, 140 mil litros. Vamos à resolução? Vamos nessa. Né? Como aquilo que eu te falei. A questão menciona que é na semana. São 20 mil litros por dia, vezes 7 dias da semana. Então, o volume inicial do álcool aqui, do líquido, é 140 mil litros, tá? Vamos aí. Pensando na dilatação volumétrica sofrida pelo álcool quando está na bomba de combustível com uma temperatura maior do que a de compra, pode-se atribuir o volume inicial, né, de 140 mil litros. Como o álcool é comprado a 5 e é vendido a 35, né, a variação de temperatura aqui é 35 menos 5. Né? E o coeficiente de dilatação foi dado no enunciado, que é 1 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, vamos substituir na fórmula. Tá? Nem especifiquei porque a fórmula é a mesma. Eu poderia colocar líquido aqui, líquido, ou álcool, tá? Vamos substituir os valores. Dilatação volumétrica, aqui o volume inicial, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura, tá? Fazendo a multiplicação aqui, nós encontramos 14 vezes 3, 42, e acrescentamos 1, 2, 3, 4, 5 zeros, como você vê. Vezes 10 a menos 3, a vírgula está aqui, ela se desloca 1, 2, 3 casas para a direita. Ela vai parar aqui, ó, bem aqui onde está o cursor. Beleza? Então aí, qual foi essa variação, essa dilatação desse álcool, a dilatação real do álcool? 4.200 litros, isso por semana. Tá? Com isso, o valor encontrado equivale à quantidade disposta devido à dilatação do álcool na bomba pelo aumento da temperatura. Então, como é que eu vou fazer para calcular esse lucro? Vou pegar esse valor que é 4.200, que ele já tá ganhando por fora, vezes 1,60, né? Vezes 1,60. Que nós vamos encontrar o quê? 4.200 vezes 1,60, R$ 6.720. Podemos concluir que a resposta correta aqui é a letra D, alternativa D, viu, meu aluno? Tá? Uma questão muito boa aí do Enem para você refletir um pouco mais, tá bom? E como você sabe, sempre ao final das nossas aulas eu tenho aí uma lista de exercícios. Vamos nessa. Essas atividades aí estão no livro, né, de física que vocês têm conhecimento. Mas aí vocês podem aí tirar o print, tá? Aí a primeira, tá beleza? Tire o print, já deu tempo. Vamos nessa. Segunda atividade, tá? Tire o print também. Próxima atividade, tá? Está aí o terceiro exercício para que você, né, esteja aí exercitando, tá? E aprendendo um pouco mais. Já deu tempo também de tirar o print. Obrigado, viu, por acompanhar até aqui a nossa aula de hoje, tá? E valeu, tá, meu aluno? Estude bastante, tá? E até o próximo vídeo, tá beleza? Obrigado, valeu.